Oi, gente. Falar um pouquinho com vocês sobre autoconhecimento, que é um tema que eu sou apaixonada e venho no processo de autoconhecimento já faz uns anos, né? Quem me acompanha como a minha mentora querida e linda, a Rê Garcia, do Instagram, tá? E agora? É um amor de pessoa, super competente. Então, ela já vem me acompanhando há, acredito que há 2 anos. Então, outros profissionais também da psicologia, a psicoterapia bioenergética, aqui com o Dr. Walter Franco, que foi uma pessoa que também me acompanhou. Então, o processo de autoconhecimento é muito lindo. Né? Eu sou apaixonada, sou grata a Deus assim por ter tido a oportunidade de seguir esse processo e continuar seguindo, porque eu acredito que isso é uma coisa que deve fazer parte da nossa vida, sabe, inteira. A gente nunca deve deixar de olhar para dentro de si, de entender a nossa história de vida, de olhar para a nossa história de vida, de encarar todo o processo, sabe? Tudo que a gente passa, de bom e de ruim. A gente precisa sempre olhar para isso com um olhar de sabedoria. Né? Então, durante esse processo de autoconhecimento, a gente inicialmente, geralmente, claro, não é para todos, cada um tem um processo, e eu vim aqui compartilhar um pouquinho do meu processo e da percepção que eu tenho dele, né? E de algumas reflexões a partir dele também. Então, assim, no início do processo de autoconhecimento, a gente sempre se depara com as nossas sombras. Esse processo de autoconhecimento, ele não envolve só a psicoterapia, tá? Ele envolve também a meditação, no meu caso, principalmente, né? Também a meditação, algumas técnicas, exercícios que a gente faz em casa, escrito, né? O digitado, enfim, mas é sempre bom escrito mesmo. Envolve o yoga também, né? O caminho do yoga. Então, são várias técnicas que, na minha trajetória do autoconhecimento, eu venho trabalhando e que me faz um bem danado. Vocês não têm ideia. Quem convive comigo, quem já fez parte das minhas aulas, né, também de yoga ou meditação, conhece um pouquinho da minha história. E assim, é muito, muito rico e muito gratificante a gente perceber o quanto o processo de autoconhecimento, que geralmente e ainda é visto pela nossa sociedade como um tabu, né? O quanto esse processo ele é rico, ele é importante para a nossa vida. E quando a gente inicia, o que é que acontece? Que a gente começa a se deparar com as nossas sombras. Para algumas pessoas acontece de rejeitar, de negar, de não querer enxergar, de sair do processo, desistir. Né? E isso tá tudo bem, porque cada um tem seu tempo de início de processo, de seguir o processo. Então a gente não tem que se sentir mal, ocupado pelo tempo, sabe? A gente tem que sempre respeitar, né, a individualidade de cada um. Então, quando a gente começa a se deparar com essas sombras, o que é bacana, o que seria legal, seria a gente começar a enxergar as sombras e ressignificá-las. E aí alguém pode estar perguntando, mas o que são as sombras, né? Talvez alguém tenha alguma dúvida dessa. Mas enfim, deixa eu dar alguns exemplos. As sombras é como se fosse as coisas ruins que a gente tem dentro da mente da gente, tá? Dentro do processo cognitivo, dos pensamentos, tá? Fica mais fácil, mais leve a linguagem. Então, assim, a gente pode, por exemplo, ou de alguns comportamentos, né? Enfim, resumindo, a gente pode ter sombras ligadas ao egoísmo, a gente pode ter sombras ligadas à inveja, a gente pode ter sombras ligadas ao medo, que impede a gente evoluir, a gente pode ter sombras ligadas à maldade, à agressividade.
tá? E quando eu falo em relação a essas sombras, eu falo do processo dessas sombras da forma leve a moderada, né? Não da forma patológica, tá? Porque a forma patológica precisa ser tratada, essas sombras, no nível patológico, grave, gravíssimo, precisam ser tratados com um psiquiatra, né? E é possível de se tratar, né? E se manter, ter uma qualidade de vida. Mas a sombra, as sombras, quando elas aparecem, a gente está num processo, né? E essas sombras, elas estão em níveis mais leves a moderados, a gente pode, no processo da psicoterapia mesmo, né? No processo da meditação, no processo do yoga, né? A gente pode ir ressignificando elas, tá? Vendo e focando no ponto positivo que a gente tem, nas qualidades que a gente tem, na luz que a gente tem. Todos temos o lado bom e o lado ruim, né? E aí cabe a nós, nesse processo de autoconhecimento, decidir o que é que a gente quer escolher. Porque a gente pode escolher o lado ruim. Aí, como eu sempre digo, é o karma de cada um. O que é o karma? É uma reação devido a uma ação que se teve, né? Então, se a minha ação, a minha escolha, né, vai gerar a ação de escolher as ações do mal, né, então eu vou receber o karma, as consequências, as reações correspondentes a isso, né? Então, aí cabe a mim colocar numa balança o que eu quero para minha vida, né? E assim, tentar ao máximo. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente encarar as sombras, né? A gente pode querer negá-las por vergonha até. Nossa, eu, uma pessoa má, eu capaz de matar alguém, eu sinto inveja? Não, imagina, eu não sinto inveja. Não, imagina, eu não sou egoísta, eu não sou egocêntrica, eu não acho que o mundo gira em torno do meu umbigo. Às vezes a gente pode sentir vergonha de enxergar todas essas coisas, né? Não querer assumir isso. E é normal, tá tudo bem, é tranquilo. Só que assim, a gente precisa tentar para que isso se dilua e a gente coloque luz em cima e aflore as nossas qualidades e as nossas luzes, né? A gente precisa começar a ver, gente, será que eu não sou egoísta mesmo? Será que eu não sou egocêntrica? Será que eu não sinto inveja? Será que quando eu olho para